Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um ADCast, no segundo dia de ADConexes, a segunda-feira de Arquitetura, Decoração e Bem-Estar de Pelotas. Então, hoje nós estamos aqui para falar sobre a facilidade e rapidez em grandes construções. Eu chamei, então, as meninas para conversarem comigo sobre este assunto. Eu sou a Tavani Hornick, eu sou proprietária da vidraçaria Tony Glass, sou mãe do Theo e da Alice, sou sommelier e o que me move é a comunicação. Eu amo estar com as pessoas, eu amo conversar, eu amo me conectar e eu amo estar perto, né? Eu gosto muito, muito, muito das relações humanas. E então vou passar a palavra para vocês, meninas, para que vocês se apresentem, digam quem vocês são, o que vocês fazem. Olá, boa noite. Meu nome é Ana Paula Régio, sou arquiteta e urbanista. Eu já trabalho há 24 anos na área. Tenho uma vasta experiência em projetos comerciais, residenciais. Atuo em 2 cidades, Pelotas e Piratini. Tenho 2 escritórios. Tenho uma equipe de colaboradores no escritório de 8 pessoas. A gente procura atender o máximo, o melhor possível o cliente. Sou casada, tenho filho. É isso aí, Tavani. Isso aí. E tu, Camila? Bom, meu nome é Camila Borges, eu sou uma das gestoras do Grupo Realiza, formado pela Criare e pela Realiza Ambientes Italínia. Tenho 33 anos, sou casada, sou arquiteta e designer de interiores e atuo como empresária há 6 anos. E o que me move é o trabalho mesmo. Seja bem-vinda, que bom que tu topou estar aqui com a gente. Sim. Olá, boa noite, eu sou a Martoni, sou gerente da Pisos Bom Jesus, sou casada, tenho 42 anos, tenho 2 filhos e eu acho que me move também é o trabalho. Adoro o que eu faço, hoje nós estamos 8 funcionários e acho que é um pouquinho isso aí. Muito bem. Pessoal, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho então das nossas empresas, né? A trajetória das nossas empresas até aqui. Somos todas empresárias, né? E não existe um CNPJ forte se não formos um CPF forte. Então, a Tony Glass, ela tem 11 anos de história. Ela começou solo com o Tony, meu esposo, né? E um ano depois eu me rendi aos convites incessantes do Tony a me juntar a ele e fui então empreender. Larguei a minha carreira docente, então eu era professora de química. E aí aquela coisa assim, nossa, tu vai largar a tua vida estável, né, de concurso para ser empreendedora. Eu digo, sim, vou. E me realizo muito fazendo o que eu faço, né? Falando com as pessoas, com os clientes e conseguindo entregar para os clientes aquilo que eles sonham, né? Na forma de vidros, de esquadrias, de telhado, enfim. Isso me faz muito feliz. Então, a Tony Glass é uma empresa hoje em Pelotas, referência quando a gente fala em vidro, quando a gente fala em espelho, quando a gente fala em esquadria. Então, a gente tem muito a oferecer para os nossos clientes, né? Para os nossos parceiros. Isso é muito importante. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre parceria, sobre as nossas conexões. Então, 11 anos de mercado, uma empresa referência e que está de portas abertas para receber várias pessoas e fazer muitas conexões. Isso que eu tenho para falar da Tony Glass, basicamente. Bom, a Arquidesign, então, eu me formei em 99, de lá para cá eu trabalhei em loja de imóveis, né? No meu primeiro ano de formada eu fui trabalhar em uma loja de imóveis. Depois de lá para cá já montei meu escritório e já começou minha trajetória. E meu primeiro escritório foi na minha casa, tá? Foi na minha casa, meu primeiro escritório. Aí depois eu abri um escritório em Piratini. Logo em seguida, no próximo ano, eu já abri um escritório em Piratini. E de lá para cá eu venho só crescendo. A gente comprou uma sala comercial. Eu comprei uma sala comercial para minha empresa uns 6 anos depois de formada. Tá? E eu permaneci nessa sala por 12 anos, vários colaboradores, tive vários parceiros de trabalho.
Em 2003, eu entrei no Sebrae, trabalhei no Sebrae durante 15 anos, tá? E no Sebrae eu atuava muito com projetos comerciais, eu atendia basicamente empresas. Foi onde eu conheci a Martoni, né? Que foi um atendimento que eu fiz, então a gente já se conhece há bastante tempo. E eu atuava somente com projetos comerciais, mas no meu escritório eu atuava com casas residenciais, interiores, enfim, um leque bem grande. A gente faz bastante essa parte de cartório, de documentação, de regularização de imóveis. Meu escritório ele é todo fragmentado. A minha empresa, ela é toda, cada um cuida de uma parte, tá? Nós somos uma equipe grande, então cada um é responsável por uma parte do escritório, né? Aí eu trabalhei no Sebrae, saindo do Sebrae, que eu tomei foi uma decisão difícil de sair, né? Porque eu levei 2 anos pensando que eu queria manter só a empresa, só os 2 escritórios, só a empresa, mas, pô, ficava pensando, né? Pô, quanta gente gostaria de estar no meu lugar, né? E eu tomei uma atitude e saí do Sebrae. E aí, então, eu resolvi só ficar com os 2 escritórios, né? De lá para cá, o escritório vem crescendo muito, com a pandemia ele cresceu muito, tanto que cresceu que a gente precisou de um espaço maior, que o espaço já estava apertado, né? A gente tinha uma sala de 50 metros quadrados, hoje a gente tem um espaço de 200 metros quadrados. E aí a gente foi para uma casa onde a gente tem um espaço, a gente se acomoda melhor, tem sala de reuniões, atende o cliente melhor. E meu lema também é trabalho, como o teu, Tavani, não é muito diferente. A gente trabalha de manhã à noite, né? Sim. Nos dedicamos muito ao que fazemos. Muito ao que fazemos, mas o meu lema é não trabalhar tanto daqui a muito pouco tempo. Tô preparando a empresa para isso, tá? Eu tô preparando a empresa para me afastando aos pouquinhos. Mas é isso aí, gente. Eu acho que só trabalhando é que a gente consegue o que a gente quer, né? O objetivo da gente. Que não é difícil, é só querer. Isso aí, que bem. Vamos lá. Minha trajetória no meio designer de interiores e arquitetura começou quando eu entrei para o IFSU, né? E me formei em designer de móveis na época, que agora é design de interiores. E acredito que em torno de 2012, 2013, agora não tenho uma precisão. E eu entrei para o mercado dos móveis planejados, na linha da Italínia, né? E na loja que eu trabalhava, que eu conhecia a Dani, minha sócia, que era minha colega de trabalho. E em 2018 surgiu a oportunidade da gente empreender. Na verdade, ou a gente empreendia ou a gente largava currículo e ficava desempregada. Pegar na primeira opção, né? Então, arriscamos, né? E deu muito certo, graças a Deus, tanto que nos deu suporte para que nós tivéssemos a Criare, né? Que é uma segunda loja de vocês, do Grupo Realiza aqui em Pelotas, né? Realiza. O motivo da gente optar por ter a Criare, a gente já tinha e temos um grande mercado com a nossa loja da Italínia, mas nós queríamos ter mais opções de produtos para oferecer, principalmente para os parceiros arquitetos. E quando o grupo nos apresentou a Criare, nós achamos que a marca tinha muito a oferecer para esse público de parceiros e para os clientes também, né? E a localização que nós optamos pelo Parque Una, para nós fez muito sentido, porque o Parque Una para nós é a cara da Criare e a Criare é a cara do Parque Una. Abraçou a loja, né? Que é um público jovem, que a gente diz jovem, não é jovem de idade, né? É jovem de espírito e que busca tecnologia, que busca personalização. Então, isso que a gente visualizou para ter a Criare no grupo. Impressionante lá no Parque Una, né? A gente faz as obras do Parque Una e a gente sente a mesma coisa. É uma vibe diferente, né? São diferentes. Sim. A gente faz tanto comercial como residencial e todos é a mesma vibe. Todos assim. É maravilhoso trabalhar lá, né? Muito bom. Olha, da Criare do grupo é isso. A gente
virou empreendedora num momento de desafio, né? E graças O a Deus desafio que fez deu, crescer, né, que deu Camila? certo, é. Isso mesmo, que coisa bem Mas não boa. é bom, precisa acontecer alguma Sim. coisa pra te A gente, sacudir, né? isso, pra te movimentar e seguir em frente. Quando eu tomei a decisão de sair do Sebrae também, eu tinha... Tá, tu fica um pouco acomodada, né? Sim. Porque eu também tinha mas eu nunca fechei, assim, a minha empresa sempre permaneceu, né? Então eu tinha os escritórios nas duas cidades. É que tu tem 2 escritórios, né? E aí tinha Tu mais o Sebrae. Aí tu viajava Aí muito. vai um momento que tu Cansa. tem que fazer opção. Não tem como, É. né? Porque tu não tem qualidade de Nosso vida. caso era na cara e na coragem mesmo, porque a gente não tinha um suporte familiar, né? Então, de financeiramente falando. Sim. Então tinha que dar certo. E graças a Deus deu. Mas tu sabe que nessa questão de desafio financeiro e tudo mais, quando iniciou a Tony Glass, eu digo que a Tony Glass foi uma gestação, porque por 9 meses, exatamente 9 meses, quando o Tony abriu a Tony Glass, eu disse assim pra ele: tu abre a Tony Glass e tu não precisa pagar absolutamente nada de casa, nada. Nós tínhamos já os nossos 2 filhos, né? O Theo tinha 3 aninhos e a Alice tinha meses. E a gente abriu outro inglês, tipo, fralda, leite, comida, água, luz, condomínio, tudo. Eu pago, me organiza. Tudo que tu ganha no inglês, tu reinveste. Ganha, reinveste, ganha, reinveste. E isso durou 9 meses. E a Tony Glass já começou a evoluir, da lucro, evoluir, da lucro, evoluir, da lucro. E aí, sim, foi crescendo. Então, sim, realmente são desafios. E a gente tem que matar no peito e dizer, não, a gente vai dar conta e seguir, né? Tem que ser assim. E contigo, como é que foi a tua trajetória, Martoni, de Pisos Bom Jesus? Pois é, a Pisos Bom Jesus, ela começou já, tem, no caso, 12 anos, né? Começou com a minha sogra, ela que começou a loja. Aí, 1 ano e meio depois, eu fui trabalhar com ela. Ela começou, assim, num espaço pequeno, tá? Com 2 expositores de pisos. Ela vendia tinta junto, né? 100 metros quadrados e hoje tem 1.000 metros quadrados. Então, assim, começou... Ela cresceu bastante, sabe? tá crescendo. Começou, assim, das pessoas chegarem lá e dizer assim... isso aqui é uma loja de piso? E realmente tinha muito poucas amostras, né? Aí a gente fui para lá, comecei a trabalhar com ela, comecei a incentivar ela a colocar, na época, novos modelos e buscar, né, novos fornecedores, e foi crescendo. A gente adquiriu o prédio do lado, mudamos para o prédio do lado, né? E ali eu conheci a Ana sempre me incentivando, sempre me apoiando tudo que eu precisava. E hoje nós compramos um pré-moldado, né, com o projeto dela, e estamos muito felizes porque vamos ampliar ainda mais. Olha, né? que sucesso! Então, estamos aí bem felizes, né, com esse projeto novo, né, estamos finalizando ele, então, muito felizes com o crescimento também, né. Era os pré-moldados, né? Essas grandes empresas hoje já era o pré-moldado, em função de ser rápido, né? Sim, E com a obra Verdade. limpa. Não, e a gente não ter que se envolver, né, com a mão de obra, com material, com nada. Isso aí, para mim, foi tudo de bom. É muito Melhor fácil, coisa. né? Muito fácil. Muito fácil. E é justamente sobre isso mais ou menos que eu quero falar com vocês agora, que nós temos coisas em comuns, né? Nós somos parceiras. A Ana, arquiteta da minha casa, fez tudo, me ajudou a escolher até as tintas que tu falou que tinha lá. A Ana foi comigo, escolha isso aqui, combina isso aqui, não combina. A Camila com os móveis, enfim, né? Já fiz algumas coisas de trabalho para vocês enquanto Tony Glass. Então, é uma parceria, né? Nós somos parceiros, querendo ou não, né? Tu pegou o projeto da Ana para esse pré-moldado. Então, a gente, para falar um pouquinho dessa construção de grande porte, a rapidez, a agilidade, a facilidade que isso tem. Conta um pouco pra gente, Ana, como é que funciona essa construção de pré-moldado? Então, há alguns anos já a gente vem construindo pré-moldado. Começou essa era do pré-moldado, a gente tem que se atualizar, né? Uhum. Como eu faço muito comercial, eu comecei a buscar um conhecimento maior nessa área. Até que surgiu o convite da Signor Concretos, né? E Pavilhões, de eu ser a representante da região. Depois que a Martoni começou a obra dela, enfim, eu comecei a detectar alguns problemas nos pavilhões deles. Poderia ser assim, poderia ser diferente e tal. Daí eles começaram a conversar comigo e me convidaram para me ser representante deles aqui na região. E eu fiquei meio assim, pô,
Mais uma atribuição, né? Mas enfim, é a área, nossa área, né? A gente já faz isso, então, para nós só viria para somar no escritório, né? Então, o que eu posso dizer de pavilhões? É uma obra que tu monta em 60 dias, 90 dias. Claro que depois tem um acabamento, dependendo do que for. Mas hoje, uma obra do porte, que é Martoni, 1.000 metros quadrados, tu levaria aí, fazer convencional, tu levaria 1 ano e meio para fazer. E a gente consegue concluir aí em 7, 8 meses a obra pronta, até menos, tá? Dependendo da situação, até menos. 4, 5 meses tu consegue concluir. Então é uma obra, em relação a custo, ela sai um pouco mais barato em função da mão de obra, porque ela é muito rápida, vem tudo pronto de fábrica. Montaram em 30 dias, né, Martoni, pavilhão? Só vai encaixar. Só vai encaixando, claro que depois tem o acabamento, tem toda a infraestrutura do prédio, né? Eles têm 2 modalidades de fechamento. Eles têm a modalidade de chave na mão, como eles chamam, que eles entregam um pavilhão pronto, que é o que é as farmácias São João, que a Signora que faz todas as farmácias São João. Eles entregam em 60 dias uma farmácia pronta, a cada 60 dias inaugura uma farmácia, né? Esse ano eles fizeram mais de 80 farmácias, previsão de mais de 80 farmácias em 2023. Dominando o mercado de Pelotas, né? já Gente, a cada esquina tem uma São João nossa. Eles já fizeram mais de 1.000 farmácias da São João. Tá? Então, o que eu tenho para dizer dessas construções, que hoje é a era do pré-moldado, né? Hoje é pré-moldado. Não tem uma obra limpa, uma obra fácil, mais organizada. Quando tu diz limpa, tu queres dizer que não tem a questão toda daquela viração de cimento. Só tem um acabamento. Só o acabamento pra fazer depois. Quando sai o pessoal do pré-moldado, que, por exemplo, a Signora, né, que tu falou, não é de mão fechada, de chave... Somente o pavilhão. Parede, telhado e piso. Aí o piso é concreto. Aí pode ser só o contrapiso, ou pode ser piso, o que tu quiser. Tá. Eles entregam contrapiso, parede e telhado. Mas eles fecham da forma que tu quiser. Tá. E aí, dependendo, eles podem te entregar como você que a gente fez, a Nina Baby que a gente fez, tá? Tá. O projeto é nosso e é da Signor. A gente duplou ele todo com gesso. Então ele teve um acabamento melhor. Porque a loja pedia. Mas, tipo, lá na Martoni, que é uma loja de material de construção, não deixa de ser, porque é uma loja de piso, ela vai ficar mais bruta, né? É um caso. Agora mesmo a gente tá fazendo um pavilhão de uma padaria no Una, Parque Una. Uma nova padaria lá no Parque Una. No novo loteamento que tá saindo ali. E ela é também com revestimento de gesso, tem um teto de gesso. Mas tu faz o que tu quer, depende do tipo de empresa que tu vai colocar nele, né? Naquele pré-moldado. Tá, não, só pra gente contextualizar e entender um pouquinho, né? Que é uma obra limpa, que não. Eles fizeram um mercado lá em Piratini, a Cachoeirense, de frutas, né? Que é de Pelotas, tem filial em Piratini, e ele é bruto. Ele é piso polido, ele é as placas de concreto. Mas aí tu tem que te adequar a cada empreendimento, né? Sim, pra cada nicho que tu tá atendendo, cada setor. E a ideia, tu sabe, que os pré-moldados vão chegar nas casas. Não vai demorar muito. As casas vão ser feitas de pré-moldado, porque hoje a gente faz muito steel frame, né? Sim. Mas eles já estão com projetos para fazer casa, assim, já tem ideia. Ainda é um custo mais alto, mas não vai demorar chegar nas casas. Camila, e tu tens alguma coisa... Muito bonito o nome, né? Just in Time, na tua fábrica da Criar. Explica para nós como é que isso funciona. Sim, na verdade, para contextualizar, eu acho que tudo que tem hoje de tecnologia e o mundo precisa de rapidez, então tudo precisa ser para ontem, né? Sim. Tu não tem muito tempo para te planejar com tanta antecedência assim. Então, acredito que todas as linhas de produções precisam ser ágeis, porque depois tem muitas etapas, tem logística, tem entrega, tem montagem. Então, cada etapa que tu conseguir agilizar no teu processo, tu diminui o teu tempo de entrega. E a linha de produção da Criari trabalha com o sistema Just in Time. Nem sei se estou pronunciando corretamente. Deve estar. É um sistema que é aplicado em vários tipos de produções. É um sistema que é visando o menor
desperdício de matéria-prima e com o menor tempo. É assim, ó, tu só vai produzir conforme a tua demanda, ou seja, tu tem todo um entendimento do que tu vendeu para o que tu vai comprar do teu fornecedor de chapas e o tempo que aquilo vai entrar na tua linha e que a transportadora já vai estar lá na ponta para carregar. Entendi. É praticamente assim, tu programa que vai produzir a linha da Criari num dia, naquele mesmo dia tu corta a chapa numa ponta, lamina ela, faz os detalhamentos que precisa e lá na outra ponta já vai estar embalando e entrando dentro do caminhão. Em questão de vocês, a nossa fábrica, ela faz parte do grupo Todeskine. Ah, tá. Aí em Bento Gonçalves. O Parque Fabril, na verdade, ele está em expansão. Ele tem hoje 64 mil metros quadrados, que já é um dos maiores da América Latina. Sim, E ele está triplicando de tamanho. Ele está em obra para ficar com 154 mil metros quadrados. Então é algo muito grande mesmo. A gente até se impressiona quando vai na fábrica. Né? Porque cada vez eles buscam mais tecnologias para agilizar os processos e para entregar um produto de qualidade dentro da indústria. Porque às vezes até a parte do fato de ter modulação, acredito que também para ti, na parte dos pavilhões, também lá são 6 hectares. Eu fui visitar uns pavilhões até para conhecer um pouco do produto, né? E eu também fiquei impressionada com a rapidez. Sim. Sabe o que foi uma coisa que me impressionou bastante? A mão de obra, mulheres. A gente também. Eu tenho um desejo por ter vidraceiras que vocês não têm Tu não ideia. tem noção, assim, ó. Foi uma coisa que nos impressionou no dia da visita. Como tinha mulheres na fábrica. E eles falaram, a gente só contrata... O que a gente pode, a gente contrata mulher. Sabe? Pela qualidade e pela disciplina delas. Não, e o cuidado, né? Nós mulheres A temos muito mais concreteira que comandava os concretos era uma mulher. Sim. Nas instalações da Criari, né, do Grupo Realiza, sempre tem uma mulher junto, né, Camila? Sim. Pode contar um pouco Na pra gente? verdade, assim, isso é uma coisa que a gente não poderia deixar público, né? Porque seria um preconceito com os meninos. Mas a gente só tem mulheres na loja. Inclusive tem montadoras. É mesmo? Mas, claro, tem montadores meninos, mas eu digo na parte de vendas e pós-venda, Só meninas. que trabalha dentro da loja é só meninas. E porque a gente também quer dar uma oportunidade para as mulheres, é claro, e muitas vezes a gente tem muitas mães também, né? E às vezes as pessoas, eu tenho um filho, vai me dificultar, não vou conseguir trabalho, então esse tipo de situação. Pessoa quando quer. A gente tenta valorizar as mulheres também, né? Porque sabe dos desafios dela. E voltando para as mulheres, dentro do setor da fábrica, tudo que demanda detalhes, tipo o setor de pinturas, o setor de vidros, são mulheres que trabalham. Por causa do A detalhe. delicadeza que elas vão ter com cuidado com aquelas peças que exigem mais. E aí, Camila, só pra me dizer assim, qual é o tempo mais rápido que tu consegue entregar um planejado lá na Criari? Na verdade, que o nosso prazo de montagem, ele está muito mais relacionado à nossa agenda de logística de montador do que de fábrica, porque de fábrica chega bem antes do prazo que a gente dá. Precisasse do montador, em quanto tempo chega? Olha, o tempo de implantar o pedido e vir para a loja, no máximo dos máximos 30 dias. Nossa. No máximo, porque o nosso prazo acaba sendo os 45 dias úteis, porque tem uma demanda de agenda de montagem e para a gente não perder a qualidade, né? Porque a gente não pode sair contratando qualquer montador para montar nossos móveis, porque a gente não vai ter a entrega que a gente quer que os nossos clientes tenham. A experiência, né? Porque a gente não entrega. Eu acho que tanto eu quanto tu, a gente entrega uma experiência pro cliente. Quando eu vou entregar uma esquadria, quando eu vou entregar um tampo, um espelho, né? Um closet que eu sempre sonhei ter, né? Aquele espelho retroiluminado, lindo, maravilhoso, e tá naquele móvel, a bancada. Um sonho, né? Isso, a gente vê sonhos.
Quando tu faz uma casa, quando eu faço um projeto de uma casa para um cliente, tu tá vivendo o momento deles, né? O sonho deles. É pra ser um momento mágico, não é pra ser um momento de pesadelo. Instala qualquer coisa, deixa tudo assim, né? Tem que ser uma experiência pro cliente, eu acho que isso faz toda a diferença. E tu, Martoni, me explica um pouquinho se tu tivesse que entregar um piso rapidão, assim, pra gente colocar num pavilhão que a Ana planejou e que a Camila vai botar os móveis. Como é que tu faria? Como é que seria a tua logística? O que depende mesmo é o estoque do fornecedor, né? O fornecedor tendo em estoque, tá? E implantando pedido, depende do transporte, eu acredito que 7, 10 dias, no máximo, esteja na loja, tá? Mas aí depende se o produto tem produção, se ele está produzido na fábrica. Aí implantou o pedido ali, acredito que dependendo da transportadora, se tem disponibilidade, às vezes 2 dias já tem o piso na loja, tá? Ou também que a gente gosta muito de trabalhar com piso pronta entrega, né? Hoje a gente tem muita mercadoria pronta entrega, muita cerâmica pronta entrega. Vamos ver um pouquinho, mas assim, ó, o forte dela é ter a pronta entrega. Pois é, Tem muita coisa pronta entrega. Isso é uma coisa boa, que poucas lojas em Pelotas têm. Tem pronta entrega. Tem. E a Poucas questão lojas têm. do espaço que se ocupou, por isso que tu precisa de um prédio tão Sim. grande quanto este, né? Porque o que acontece? Até a gente não costuma trabalhar, né, com pedidos, porque a gente tem medo. Vamos supor, tu vai à loja, né? Tu tem um projeto ali, precisa de uma quantidade de pisos, a gente tem medo justamente do prazo da entrega, né? De não chegar a tempo, da gente deixar o cliente na mão, né? Então a gente prefere ter um piso à pronta entrega. O cliente chegou, gostou, levou, como se diz, né? A gente já entrega no mesmo dia. Então a gente prefere trabalhar dessa maneira. Claro que tem casos como o projeto da Ana. É um projeto que vai, né, demanda uma quantidade bem maior de produto, né? Aí sim, aí a gente tem que fazer essa encomenda, né? Sim. Quais são os diferenciais da Pisos Bom Jesus? Então, a gente busca sempre, né, trabalhar com produtos de qualidade, está sempre buscando um fornecedor que nos tem essa qualidade para nos entregar, né? E a pronta entrega, que eu já acabei de falar, né? A gente procura ter sempre o piso à pronta entrega, né? E A gente tá rapidez, falando né? A pessoa tem aquelas pessoas que fazem um projeto, que tem um tempo de espera, e tem aquelas pessoas que chegam na última hora e eu quero para ontem, né? Eu gostei, mas eu quero agora, né? Sim. A pedreira já começou tá no piso, vai começar hoje, eu preciso do piso até a tarde. Então a gente tem esse piso para entregar. E ter um preço justo, né? Então a gente procura sempre ter qualidade, né? Ter a pronta entrega e um preço justo para oferecer para o cliente. Bacana. Eu vou falar um pouquinho aqui da Tony Glass, né? Claro, nós somos uma fábrica de esquadrias. Nós, né, fabricamos as esquadrias que a gente trabalha. Hoje a gente trabalha com a linha Suprema. E até o finalzinho de novembro nós vamos estar trabalhando com a linha Croma. Que é uma linha que vai comportar um vidro insulado, um caixilho melhor. Esse som que tá passando pra cá não vai passar nas esquadrias que a Tony Glass vai instalar, pela especificação do vidro que a gente consegue dar nesse tipo de esquadria. Mas enquanto vidraçaria, nós temos uma mesa basculante que ela facilita muito o trabalho. Ninguém dá nada pra uma mesa, né? Ai, mesa é mesa, tudo que é mesa é igual, e não é. A nossa mesa, então, ela levanta. A gente coloca chapa de vidros ali. Geralmente a gente trabalha com chapas de 3,21 metros de largura por 2,40 de altura. E aí, então, essa mesa deita e ela tem ar embaixo. Daí a gente liga o ar e tu pega um vidro que pesa tranquilamente 200 quilos e tu mexe com uma mão. Muito interessante. É muito interessante, é muito fácil aquilo. Então a gente manuseia o vidro com muita facilidade, faz o corte no vidro, quebra, leva até a lapidadora. Nós temos uma lapidadora copo, né? Tem 9 rebolos e a gente coloca o vidro lá na ponta e ela vem lapidando o vidro, entende? E aí tem uma linha de produção. Agora a gente vai fazer só espelho. Espelho a gente entrega a 4 milímetros. Se corta tudo que é 4 milímetros e leva para produção. E aquilo vai passando na máquina. Então, a gente leva em torno de 4 minutos para fazer um espelho. Enquanto que outra empresa que não tem esse tipo de maquinário que a Tony Glass tem, vai levar 1 hora. E não vai ter o mesmo acabamento. Não tem o mesmo acabamento. Né, as máquinas hoje vieram para Exatamente. facilitar, né? E aí
tendo esse tipo de maquinário, o que a Tony Glass acabou sendo? Se tornando ainda mais referência. Porque tem vidraçarias que acabam vindo, né, solicitando o nosso serviço para que a gente possa cortar um vidro para elas, porque elas não possuem essa mesa que levanta, que deita, que mexe e tudo mais, porque não conseguem cortar. Por exemplo, um vidro laminado são 2 vidros unidos por um PVB, um EVA, né? E aí tu corta o vidro de um lado, vira o vidro e corta do outro no mesmo lugar. E é muito difícil cortar o vidro. Geralmente se quebra esse vidro se tu não tem essa mesa. Então a gente faz isso. Alguém contratou uma empresa de fora para vir fazer alguma coisa aqui em Pelotas, porque às vezes acontece. Aí as pessoas ligam, né? Aconteceu tal coisa aqui, eu quebrei um vidro e tal, eu preciso repor. Só que eu tô em Pelotas e só tem têmpera em Porto Alegre. Como é que eu consigo esse vidro? Eu não consigo. Aí todas as pessoas vão lá na Tony Glass, que lá eles vão cortar um vidro laminado, que também é um vidro de segurança, para substituir o temperado, e vão te entregar em minutos, porque nós também temos estoque. O vidro se compra por colar, então é um número X de chapas. Espelhos são 28 chapas, laminados são 14, e assim a gente vai indo. A gente comprando vidros de chapa, a gente partiu de um prédio de 120 metros quadrados, hoje estamos num prédio de 480, e foi nessa crescente. Tá pequena, Ana? Tá pequena, a gente vai ter que aumentar, vai ter que ter um desses aí da Signor pra nós lá. E é isso, essa coisa que a gente consegue fazer, atender de forma rápida. Então, para pessoas que precisam, como vidraçarias, serralherias, outras empresas que vêm de fora e procuram o nosso trabalho porque precisam entregar aquela obra, porque senão vai ser mais um dia de estadia aqui para a equipe dessas outras empresas, né? A gente acaba fazendo isso de forma rápida, assim, de manhã para daqui a pouco, de manhã para de tarde, dependendo se a gente está com muita produção, né? Mas é uma coisa que a gente consegue também. Queria perguntar para vocês qual é o maior desafio de vocês para realizar uma construção de grande porte, né? O que vocês consideram que é o calcanhar de Aquiles, assim, dessa construção? A interpretação do que ele precisa, do que o cliente precisa. Tu acha que o cliente, às vezes, não consegue se dar de conta? O cliente não consegue, assim, se dar de conta do que ele realmente necessita. E a gente só consegue ter essa certeza quando o projeto começa a sair do papel. Aí o cliente só consegue enxergar e ter noção do que ele está querendo quando ele começa a visualizar. São poucos os clientes que chegam no escritório com aquilo muito bem definido que ele quer. Então é um grande desafio tu interpretar o que realmente o cliente precisa com, às vezes, poucas coisas que ele te fala, sabe? Isso eu tenho uma facilidade em interpretar o que o cliente precisa. Isso é uma coisa que é minha, assim. Sim. Eu tenho essa facilidade de entender o que o cliente precisa, mas é um desafio. Tipo, falta clareza, tu achas? A grande maioria. Principalmente residencial, não só comercial. Residencial, eles vêm com 1000 ideias, mas nada muito claro. E às vezes não é funcional, né? Às vezes não é. Aí cabe a gente conseguir mostrar que aquilo ali não vai funcionar. Às vezes é aquela coisa, né? O papel aceita tudo e às vezes o negócio não funciona. Não e aí funciona. É nosso trabalho mostrar que não funciona e que vai ficar melhor de outra forma. Às vezes o cliente chega... Eu nunca esqueci de uma cliente que eu fiz um pavilhão lá numa avenida principal, enfim, de uma loja de imóveis também. Lojas de imóveis prontos. Que ela imaginava algo muito simples. Ela, na cabeça dela, era um quadrado com uma janela muito simples. E quando eu apresentei o projeto, ela ficou tão surpresa com o projeto, tão surpresa, que ela publicou em todas as mídias dela. Todas as mídias. Que ela ficou encantada com o projeto, que ela não imaginava que eu ia conseguir fazer aquilo naquela esquina. Daí foi uma coisa assim que tem alguns clientes que marcam, sabe? É engraçado, assim, mas que tu surpreende eles. A Martoni quando a gente apresentou o pavilhão também, ela... Eu não imaginava que ia ter aquela proporção toda que teve. Aquele tamanho todo. Na verdade, era para fazer um depósito, né? Quando ela me contratou, era para fazer um depósito. Vou fazer um depósito. Levou o projeto e ficou com 2 pisos para por que vocês vão fazer um depósito? Uma loja, um terreno muito bom,
numa zona que você já tem um ponto do lado da loja e vocês hoje foram... hoje é um espaço comercial, mas em cima tem apartamentos, enfim, não é uma coisa feita para a loja. Então, vou fazer um projeto para a loja. Por que fazer um depósito? Transforma em depósito a tua loja antiga e faz uma loja nova. Mas foi difícil, né, Martoni? Foi difícil. Na verdade, eu não estava aceitando muito, né? Aí meu esposo que tomou partida disse, vamos fazer com 2 andares. Um exagero, não precisa. Não, vamos fazer com 2 andares. Aí era para fazer de um jeito, como a Ana comentou ali. É difícil para a gente ter noção. Tu idealizar um projeto, sabe? Sem ver a execução. Aí, quando finalizaram ali, mas não era isso que eu queria, não era bem assim. Aí mudou alguma coisa, né? Foi mudando, ficou perfeito, do jeito que a gente sonhava, assim, do jeito que a gente queria, sabe? Sonho. É, um sonho realizado, né? Então, ficou maravilhoso, mas até a gente ter idealizar aquilo ali, né? É difícil, não é fácil. Eu tenho essa dificuldade, eu preciso ver. Mas a maioria dos clientes tem essa dificuldade, né? Visual, né? Né? Até na tua parte da empresa. Tu mostra os móveis e mesmo assim tu mostra o projeto. E é diferente de quando tu vê montado, né? Porque na verdade a gente vende uma promessa, né? A pessoa faz um investimento alto, mas o que ela sai da loja é com um contrato na mão e uma promessa de entrega. Exato. Então precisa ter cada vez mais renders realistas e maior transparência no processo todo para que a pessoa se sinta dentro do meio. Mas voltando não sei se já está na hora de eu responder. Claro, vai. Eu acho que para nós o maior desafio é quanto maior o projeto, mais equipe envolvida. E aí tem mais chance de se perder informações, enfim, e tipo, de ter um alinhamento. Porque quando a gente está numa obra pequena, a gente está trabalhando numa equipe reduzida, com pessoas específicas. Daqui a pouco começa a envolver terceiros, começa a entrar. Projetos pequenos dá mais trabalho que projetos maiores. É que às vezes fica muito... Tu não tem noção. Sim. Às vezes é uma coisa micro e dá muito mais trabalho do que um pavilhão enorme, grande. Não, mas eu digo... O grau de complexidade, às vezes, é muito maior do que uma obra maior. Mas é que quando a gente demanda dessa mão de obra, né? Tipo, de montagem... Não, eu digo que se eu tô numa obra pequena, eu tô lidando, às vezes, com um parceiro arquiteto e o cliente. Agora, se a obra já começa a ficar maior, aí o arquiteto, ele fez só o projeto de interiores, mas aí tem o engenheiro que executou e tem mais não sei quem que fez não sei o quê, e aí começa a ir mais alguém que faz o eletricista e mais o gesseiro, e mais o pessoal da cortina. E é isso que começa a ficar... E mais o vidraceiro. Começa a se tornar... Bastante pessoas para te lidar e para conciliar, para que todos trabalhem em harmonia, nenhum estrague o trabalho do outro. Então eu acredito que essa é a questão que eu digo que se torna mais difícil as obras maiores por envolver muitas pessoas. Mas é óbvio que a gente quer muitas obras grandes, né? Sempre quanto mais melhor. A gente tá certo. O desafio tá aí para ser. E tu, Martoni, tem um calcanhar de Aquiles lá na Pisos Bom Jesus? Ali como a Ana falou, né, da pessoa idealizar quando chega na loja para comprar, para escolher, né, porque a cerâmica, o porcelanato, o móvel para o banheiro, seja o que a pessoa esteja procurando, é delicado e é difícil, né, porque às vezes as pessoas levam um projeto com o arquiteto, né, às vezes não, às vezes elas vão por conta. Né, a maioria não, ali pelo menos na loja, a maioria vai sem projeto, né? E aí tu ter uma equipe que consiga chegar naquela pessoa e montar um ambiente para ela, sabe? E ela sair satisfeita da loja, é difícil, porque tu tem que conhecer um pouquinho da pessoa, né? E com o tempo a gente tem experiência, a gente vai vendo o gosto da pessoa e vai montando, né? Mas é a parte mais difícil, porque a pessoa não tem como idealizar, ela não sabe. É difícil, né? Então a gente conta hoje com uma equipe boa nisso aí, sabe? Que as gurias são bem instruídas para
para ter assim, aquele cuidado com o cliente que chega lá indeciso, né? Sim. A indecisão do cliente hoje é muito difícil. Para dar suporte, Para né? dar suporte ali, cliente né? chega. Para instruir, para orientar, né? Nos tons, nas cores, nos formatos. Então, isso aí é o mais difícil, quando a pessoa chega assim um projeto, né? Sim, A e pegar um decisão. rejunte mais parecido. Sim, às Uma vezes. negação com. Sim, né? Mentira, para os outros é muito fácil escolher, mas para mim é muito difícil. Ai, Jesus. Eu acho que a pior parte é o rejunte da Pra gente, né? É muito difícil. Ai, parece que porcelanato, Jesus amado. várias cores, mas nenhuma combina na hora, né? É, tu bota um do lado do outro, cara, isso aqui ficou tão diferente daquele. Depois tu bota na prática, nem nota. Quando vai o casal e aí um não gosta do modelo, o outro gosta, e aí tu fica no meio dos dois. Eu acho que é o mais difícil de tudo, tá? Quando tu atende um casal, um gosta do colorido, outro gosta do neutro, e aí tu fica intermediando aquilo ali, tu tem que buscar algo que Tem os que dois fiquem negociar satisfeitos. entre eles, né? E os dois fiquem satisfeitos e os dois saem felizes dali, né? Esse aí é a parte mais difícil. Tu sabes que eu divido um pouquinho a dor contigo e com a Camila, assim. Porque hoje, a grande maioria da clientela da Tony Glass, ela já chega com um projeto, né? E aí, eu tenho lá o meu time, né, de atendimento que dá esse suporte. As meninas são treinadas para identificarem o projeto, ver o que precisa, tirar algumas dúvidas, aquela coisa toda. E oferecer para o cliente, né, o que talvez tenha dúvida, tem uma abertura de tanto por tanto, que sistema eu coloco nessa abertura, sei lá, de 3 metros por 2,40 de altura? Eu tenho várias opções para esse tipo de abertura. Então as meninas vão questionar, tá, mas nesse local o que vai ser? Isso aqui é a tua sala, essa tua sala vai dar para onde? Quem é que vai utilizar? Quem é que não vai utilizar? É isso que as meninas fazem, vão questionando para ver quem é que vai usar aquilo, né? Como vai ser usado, para dizer qual é o melhor produto que vai atender a necessidade daquele cliente. Então é super legal essa parte, assim, mas também tem isso, que aí às vezes chega o casal e a pessoa diz, não, mas eu quero dessa cor. Não, mas eu quero que abra 80%. Não, eu quero que abra tudo. Não, eu quero que abra só a metade. E assim fica. Não, o canto da churrasqueira é o meu, tu decide o resto da casa. E a gente tem que negociar entre eles, né? Então tem um pouquinho da tua parte e também tem da Camila. Agora, por exemplo, a gente pegou uma obra para trocar todos os guarda-corpos de um edifício. E aí coordenar as equipes disso, né? Tipo, tem que ir lá, o pedreiro tirou os balaústres e arrematou os balaústres. 2 dias secando, e aí a gente vai lá e estrutura tudo. Depois de estruturar, pega as medidas, vai pra loja, produz os vidros, volta pra lá e instala tudo de novo. Então, é esse ciclo, sabe? De tu ter os instaladores, e todos os nossos instaladores são nossos. Nós não terceirizamos ninguém. Então, não vou mandar ninguém na casa da Ana, na tua casa, na casa da Camila, que não seja meu funcionário. Eu tava pintando a minha casa esse ano, muito engraçado. Eles foram colocar uns vidros lá em casa e eu queria pendurar uns quadros, umas coisas. Vou aproveitar a furadeira deles, né? Não, dona Ana Paula, eu não posso. Porque eu tenho outra montagem, só se a senhora pedir pra Tavânia e pro Antônio. E eu, tá bem, então pode botar que eu já vou pedir pra eles. Aí eu pedi pro Antônio, não, Ana, pode botar assim, eles atrasam um pouquinho. Mas assim, eu achei interessante deles terem essa responsabilidade, né? Sim, porque Eles não fizeram sem perguntar pra ela se podia. Eles têm muito... E eu disse, não, mas tu pode fazer. Não, mas a senhora tem que falar com o Antônio. São bem comportadinhos. Até comentei depois com vocês, né? Sim, eles são os amores, né? Gurias, eu quero falar com vocês só um pouquinho, que eu acho que o nosso tempo tá meio estourado, sobre a pandemia, né? Pra nós, né, da construção civil, eu acredito que a pandemia, ela explodiu, né? As pessoas entenderam que precisavam arrumar os seus lares para ficarem melhores acomodadas. E aí, queria saber de vocês como é que foi a pandemia e a pós-pandemia. No escritório foi muito bom, porque eu tinha 4 pessoas trabalhando. Nós éramos 4, hoje nós somos 9. Então, a gente tinha aí 50 metros quadrados, hoje a gente tem 200. Então, cresceu bastante. Mudou bastante o conceito das pessoas olharem as suas casas, né? Hoje, antes as pessoas nem ficavam em casa, aquilo ali era passada. Hoje não. Hoje as pessoas... E a pandemia passou e as pessoas continuam arrumando as suas casas. Assim, ó, impressionante. Como tem gente trabalhando em casa.
Então, a gente faz muito escritório hoje. Quando a gente faz a casa, já tem que ter o espaço porque o fulano trabalha em casa. Sim, o home office é uma profissão que uma modalidade, né? Permaneceu. Permaneceu. Voltaram todas as atividades. Exatamente. Minha cunhada segue trabalhando de home office desde a pandemia, nunca mais voltou. Então, e para nós, assim, o escritório teve uma demanda muito boa mesmo. No início a gente ficou um pouco assustado, porque ninguém sabia, né, o que ia acontecer, mas logo em seguida já explodiu, assim, ó. Nós, na verdade, inauguramos a Criare na pandemia, né? Tanto que a gente nem teve festa de inauguração, foi só pros familiares, né? Porque seria um crime se a gente enchesse a loja de E nem pessoas. Natal, lembro, a gente não podia mais de 10 pessoas na pandemia no Natal. E eu, meu Deus, como assim? Mas na nossa outra loja da Italínia, que foi que a gente vivenciou mesmo a pandemia, foi um momento que aumentou nossas vendas, né? E foi um momento que a gente precisou repensar alguns padrões de atendimento que antes a gente jamais, tipo, o cliente teria que ir na loja, jamais a gente faria uma chamada de vídeo para mostrar um projeto, né? E a gente precisou abrir mão de alguns padrões e isso facilitou muito, porque mesmo voltando à pandemia, agora a gente já está mais flexível para esse tipo de atendimento. Então, a gente consegue atender um cliente que muitas vezes não é da cidade, por chamada de vídeo. Facilitou, né? Facilitou. Claro que a partir do momento que acabou a pandemia, tudo que a gente mais queria era o contato com as pessoas, né? E é totalmente diferente tu olhar um projeto numa chamada de vídeo e tu vir na loja, tocar, abrir a porta, fechar a porta. Mas foi bom pra gente vivenciar essa outra opção de atendimento e o meio em si, né? As pessoas começaram a ver que a casa é um refúgio, né? E antes talvez elas não tinham essa necessidade de se sentir num lar e não simplesmente um dormitório que tu vai de noite dormir. Sim, é como a Ana disse, as pessoas, né, elas tinham que ficar mais em casa. É como eu digo, antes a minha sacada era aberta, porque eu ficava na sacada, sei lá, no final de semana ou quando ficava, né? Agora não. Vou ter que transformar a minha sacada em um ambiente fechado, porque meus filhos vão brincar ali, porque não tem escola. Então, minha sala eu vou ter que fazer uma divisória, porque aqui eu vou ter que criar um mini escritório para eu trabalhar, porque, enfim, né, as crianças também vão ter que ter uma mesinha para estudar, porque as aulas eram todas remotas. Então, tudo isso, né, fazer as divisórias nas casas, fazer os fechamentos. Quem não tinha box em todos os banheiros começou a colocar box. Então, para Tony Glass, a pandemia foi alavancou muito, assim, as nossas vendas. Nós também aumentamos o número de funcionários, não lembro de quantos para quantos, mas... Enfim, hoje nós somos uma empresa com 10 funcionários e temos mais eu e o Tony também trabalhando, então somos 12 no total. É bastante gente para dar conta. É bastante gente. Trabalhar com bastante gente é complicado, né? A gente tem acaba tendo que coordenar tudo, né? Sim. E para nós também explodiu. Aumentou muito, claro que no início a gente ficou com medo, né? Como a Camila falou, é difícil tu vender cerâmica, tá? É claro, a gente começou a fazer uma pré-venda, né? Online ali, depois com um horário agendado ali, o cliente ia até a loja, porque tem que ver a textura, tu tem que sentir a textura do piso, né? Não é a mesma coisa, nem a cor fica nítida, nem a textura. Não consegue passar isso por uma videochamada, não consegue passar isso, né, no atendimento online através de fotos, não consegue, né? Mas deu super certo, sabe? Que hoje em dia a gente mudou o conceito, hoje a gente faz várias vendas assim. Às vezes as pessoas, a gente ficava com medo, a pessoa não pode mandar, eu gostei, mas será que eu vou mandar? E a pessoa realmente vai chegar lá e vai ser aquilo que ela queria? Não vai mandar de volta. Não vai mandar de volta, sim, porque passa, né, isso aí. Mas não, realmente deu super certo, sabe? E pra nós, assim, foi ótimo, né? E continua sendo, né? E quando é que a inauguração desse Pisos por Jesus milhão de metros? A gente pretende ir pra março, tá? Olha. Pra março. Tá perto, então, porque finalização que está na parte de acabamento agora, né? E aí demanda, né? Uma estrutura maior. Financeira também, né? Então a gente tem que ir indo devagar, mas tá tudo sob controle, tudo indo bem. Que coisa bem boa. Bom, eu tenho umas perguntas aqui para fazer de bate-pronto para vocês.
Eu escrevi, a primeira coisa que vem na cabeça, vocês me respondem. Vou começar contigo, Ana. Teu lema de vida. Ser feliz. Sempre. Uma habilidade. Uma habilidade. Vou passar pra Camila. Não, é tua. Vai. Uma habilidade. O que tu faz bem? Organizada. Só põe bem também. Estou muito organizada, detalhista, virginiana, né? Eu sei bem, né? Eu sou casada com Virginia. Um sonho. Eu quero me aposentar bem cedo. Eu já disse isso no início, né? Vamos lá. Eu quero parar, não quero morrer trabalhando, como eu digo. Não. Quero parar, não quero demorar muito pra parar. Quero ter uma qualidade de vida melhor. Mas curtir um pouco mais meu filho. Tá, mas pensa um pouquinho. Tá longe. Pensa um pouquinho comigo. Tu tem 2 escritórios e eu viajava não sei quantos mil quilômetros na semana. Se tu parar tudo, vai ficar louca. Não. Vai ter que Eu parar trabalho, eu vou reduzir. Não vou parar, mas eu vou reduzir. Com certeza. Eu te conheço. Daqui uns 4, vou sim. Vocês vão se surpreender comigo. É que meu filho se forma, vai morar 2 anos em cada lugar. É isso. Daí eu quero visitar, eu quero ficar um pouquinho mais perto dele. Vai rodar o Brasil inteiro. Rodar o Brasil inteiro. Coisa boa. Vamos lá, Camila, agora contigo. Tua estratégia para o sucesso. Minha estratégia para o sucesso, eu acho que é a transparência e a honestidade, tanto com a equipe quanto com os clientes. Perfeito. Maior desafio para ti? O maior desafio para mim é não conseguir estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Olha aí. Não consigo nunca. Nem eu. Tô sempre atrasada. Olha, se tu botar um pé em cada município, né? Turuçu e Pelotas. Como a gente tem 2 lojas, a gente se sente muito culpada quando tá numa, quando tá na outra, quando não tá na outra. E também na questão de se tu vai ser do marketing, se tu vai ser da montagem, se tu vai ser do evento, isso que eu queria ser todas, né? Então, Mulher Maravilha. Isso chama Mulher Polvo. A gente tem vários braços e quer abraçar tudo e não dá. A gente tem que fazer escolha. escolher, minha dificuldade é escolher aonde eu devo estar. Uhum. E uma crença. Uma crença. No que tu acredita? Um sonho. Bom, Eu quero. eu acredito que a comunicação é a solução. Uma comunicação transparente resolve todos os nossos problemas. Perfeito. Agora contigo, vamos lá. Me diz um valor inegociável teu, Martoni. A família. A minha família, eu acho que é tudo. Como separar a vida pessoal da profissional? Nossa, difícil. Nós temos uma regra, né? A gente tem a loja na parte de baixo, mora na parte de cima. Subiu a escada, não se fala mais negócio. Pra dar certo, né? Eu acho que o respeito, a tolerância e muito amor, né? Pra manter tudo. E essa regrinha aí que depois que a gente começou a usar, não deu mais atrito. Porque tu imagina, a gente trabalha sogra, marido, né? No caso, eu trabalho com a minha sogra, meu marido com a minha filha, né? Então a gente tem que saber separar muito bem. Então não pode levar serviço para casa. Almoço de família jamais. Isso acontecia muito. Tá almoçando no domingo, começa, surge um assunto. Não, para tudo, vamos retroceder, começa tudo de novo, né? Porque senão acaba não dando certo. Então tá. Um conselho para quem tá começando. Não desistam. Tá? Não desistam, porque tem muitos desafios, os desafios são diários, tá? Mas vale a pena, tudo vale a pena. Com esforço, né? Com dedicação, né? A gente consegue tudo que a gente quer. Eu acho que não desistir é o mais importante. E o resto vem. Isso aí. Tenho fé que vem. Então tá, pessoal. O grande propósito, então, da Deconexis é conectar pessoas, formar e agregar sempre mais marcas, mais CNPJs, mais CPFs, para que a gente tenha, então, uma rede de contatos maior, um ecossistema, que a gente esteja próximos, forme mais parcerias. Gostaria de agradecer vocês por terem topado estar aqui comigo hoje, conversando um pouquinho sobre os desafios, né, de ter uma grande construção, como é que a gente pode fazer isso, quais são os diferenciais das nossas empresas, como que a gente lida com isso tudo, né?
E, enfim, agradecimentos imensos a vocês pelas parcerias que formamos há tantos anos. Muito obrigada. Não sei se vocês querem dizer alguma coisa. Quero podem agradecer contar. pela oportunidade, né? De estar presente com vocês na feira. Uma oportunidade, sempre conhecer gente nova, desafios novos. É isso aí. Fica só minha gratidão por lembrar da gente, da feira, lembrar da parceria, da arquiteta. Muito obrigada. Bem, eu também queria deixar meu agradecimento pela oportunidade da gente poder estar conversando, falando, para que as pessoas conheçam, né, quem somos, de onde viemos. E para onde queremos ir, né? E deixar meu convite para todos que queiram conhecer a Criare, que ela está no Parque Una. Vai ser um prazer poder mostrar para vocês. Isso ainda. Viu? Já vamos, ó. Viu? Conectando as pessoas. A nossa frase da Criare é manifeste sua personalidade. Então é isso que a gente visualiza, para que as pessoas possam ter as suas personalidades manifestadas com a marca, tanto os parceiros quanto os clientes. Olha que bacana. Quero falar alguma coisa, Martoni? Agradecer a oportunidade, né, de estar aqui. Agradecer a Ana, que me fez o convite, que está sempre me incentivando. Vamos lá, né, vamos participar. Quem não é visto não é lembrado. Então, na prateleira para ser vista. A Ana me incentiva muito e disse, não, tá na hora da loja, né, ter mais visibilidade, né, então é uma oportunidade única, vamos embora. E aí eu topei, tô aqui, né, agradecer muito, né, a ela, a oportunidade de mostrar, né, a nossa marca, a loja, e convidar a todos que não conheçam a Pisos Bom Jesus, que vão até a nossa loja para nos conhecer, façam uma visita. Fica na Avenida São Francisco de Paula, 3948, e vão ser muito bem-vindos. Estamos só pela inauguração para ver o prédio. Sim, mas não, né? Claro. Então tá, pessoal, estamos aqui finalizando mais um ADCast. Fiquem ligadinhos que em breve teremos mais. Boa noite para todos.